Meu corpo, minhas regras. De quem é esse corpo que habito? É seu, dirás. Não, não, retrucarei. Acaso posso me desfazer dele quando eu bem quiser? Este é um texto do jornalista, roteirista e publicitário Lelê Teles. E no programa de hoje nós vamos matutar sobre a dança, corpo e mundo do trabalho. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando. Uma mulher de pele clara, cabelos cacheados na altura dos ombros e na cor clara. Estou vestindo uma roupa com fundo azul e detalhes nas cores bege e branca. Ao fundo eu tenho uma estante com livros e um armário na cor bege. E a intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é a minha xará, Thalita Soares, uma mulher negra, de cabelos longos e na cor castanha, usando blusa preta e ao fundo uma parede de cor branca. E para matutar sobre dança, corpo e mundo do trabalho, a nossa convidada é a professora, pesquisadora, artista e militante da dança, Luciana Gomes Ribeiro, do IFG Campus Aparecida de Goiânia. E para saber sobre a atuação profissional da nossa convidada, você pode acessar o QR Code que está aqui na nossa tela com o currículo Lattes da professora. Professora Luciana, é um prazer tê-la aqui conosco no nosso Matutando de hoje. Seja muito bem-vinda aos nossos diálogos. E nós começamos citando o grande filósofo alemão Nietzsche, que diz: considero desperdiçado qualquer dia em que não dancei. Professora Luciana, a dança serve para quê? E fala um pouquinho para a gente também qual é a sua origem. Boa tarde, Thalita, Thalitas. Boa tarde a todo mundo que nos assiste, nos escuta hoje. Eu sou a professora Luciana Ribeiro, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, com cabelo castanho escuro, um tanto grisalho, que eu pintei um pouco, de sorriso largo. Eu estou vestindo uma roupa de cor laranja, cor mostarda, cavada, com um colar longo, e no fundo eu tenho uma estante de livros e alguns quadros que compõem aqui parte da minha casa. Enfim, foram várias apresentações aí, né? Começando com a questão do jornalista, dizendo meu corpo, minhas regras, até que ponto, né? Há, de fato, um questionamento, e um questionamento bem relevante, porque, de fato, é uma afirmação extremamente individualista e que acaba esquecendo, né, as condições estruturantes que vão construindo essa nossa corporalidade, a relação que a gente tem com o corpo. Então, a gente precisa muito compreender qual é a estrutura social a qual a gente está inserido, porque ela, inclusive, que dita muito, né, das normas e dos comportamentos sociais e as orientações diante do corpo. Então, se é um corpo de mulher, tem determinadas regras, né? Se é um corpo negro, se é um corpo gordo, então a gente tem ali uma estrutura social com determinadas condicionantes que vão, inclusive, limitando a nossa experiência corporal. E, paralelo a isso, né, ou paradoxalmente, a gente abriu com Nietzsche, que vai justamente exaltar, né, a dança como essa experiência extremamente
relevante, celebrativa, que é possível que a gente tenha com o corpo. Então, o corpo é esse paradoxo mesmo, né? Ele é algo que a gente não consegue abandonar, né? Abrir mão dele. Nós somos o nosso corpo, e aí com todos os seus condicionantes, e ao mesmo tempo nós somos seres humanos que temos a capacidade de nos relacionar com esse corpo e com o movimento a partir de outras experiências, né? A gente coloca esse corpo à disposição de uma celebração de vida. E por isso, talvez Nietzsche traga essa questão, né, de como ele lamenta o único dia que não dançou, porque a dança é essa experiência que a gente tem de se relacionar com a vida e com a realidade de uma outra forma, para além desse estabelecimento tão funcional que a gente tem com a vida e com esse corpo, né? A gente está numa sociedade que nos convida a se relacionar com esse corpo de uma maneira muito funcional. E a dança escapa a isso, né? A Silvia Federici vai, inclusive, no último livro dela, dizer sobre como a dança é essa capacidade que a gente tem de resistir, né? Apesar de vivermos numa sociedade que oprime esse corpo, que nos explora profundamente, ainda assim nós somos capazes de dançar, de celebrar, né? De se relacionar com a vida para além dessas opressões. E aí, emendando, para que serve a dança? A dança serve para isso, né? Para uma perspectiva de celebração. E nesse sentido, eu costumo brincar que a dança serve para quê? Serve para nada. Para nada, porque ela é a capacidade que a gente tem de experimentar o corpo cada vez mais desprendido de qualquer tipo de normatização, né? Você não está necessariamente ali para alguma coisa. Eu não estou ali para arrumar um namorado. Eu não estou ali para agradar alguém. Eu estou ali enquanto um corpo que quer experimentar, né, aquela realidade, experimentar os sentimentos, as experiências, enquanto movimento. E aí, quanto mais despreocupado eu estou com esses condicionantes culturais, mais é possível que essa dança apareça, né? Claro que você pode dançar e namorar, mas se você não está preocupado com isso, a sua dança fica muito mais aberta, muito mais criativa. E sobre a origem, é difícil dizer, talvez até desnecessário a gente querer saber a origem da dança, ou uma origem, né? Mas a gente tem, sim, né, registros aí de imagens, né, ali rupestres, né, imagens ali de tempos muito remotos, que nos dá pistas de que aquelas comunidades já estavam num movimento muito para além, né, da caça ou, né, dessa relação funcional. Então, a gente tem pistas que nos indica que quanto mais o ser humano foi se desprendendo dessa relação muito direta de sobrevivência, ou seja, quando ele já estabeleceu uma possibilidade de se relacionar com a natureza, né, não ser tão oprimido por essa natureza, mas, né, conseguir dar conta da sua sobrevivência, aí o ser humano começa a inventar, começa a ir além da sua sobrevivência. Então ele começa a fazer outras coisas, né? Então a gente vai dizer talvez que a dança surja junto com a cultura, né? O ser humano vai produzindo cultura e ele vai produzindo também essa outra forma de se relacionar com a realidade para além da função, né? Tanto que a gente vai pensando que podia-se até dançar para, né, evocar uma força para ir para a guerra, ou para evocar
aquela força animal quando eu vou caçar. E aí o ser humano começa a descolar disso, né? Começa a dançar, mesmo que ele não tenha que caçar. E aí a gente começa a perceber que vai, né, abrindo outras possibilidades. E, professora Luciana, ainda nessa perspectiva do movimento corporal, é através dele que o indivíduo se manifesta e age no mundo. E como você mesmo disse, o movimento ele é sinônimo de prazer, de mobilidade. Você podia falar para a gente um pouquinho sobre o que é o corpo para a dança? E como o corpo experiencia a dança também? O corpo para a dança é esse lugar celebrativo, né? Nós, seres humanos, nos expressamos em forma de movimento, de gestualidade o tempo todo. Eu estou aqui me expressando, né? Eu estou usando as minhas mãos, ali a intérprete de Libras também, né? A partir de movimento, de uma gestualidade, ela está traduzindo aí a minha fala, e eu também traduzo a minha fala, ou né, fortaleço a minha fala com essa minha gestualidade nas mãos. Mas isso tem uma função, tá vendo? Eu estou usando as minhas mãos para me comunicar melhor com vocês. E a dança, ela é a capacidade que a gente tem de se relacionar com esse corpo para... né, qual é a função que eu tenho né, o corpo tem qual função na dança? De ser um movimento prazeroso, é isso mesmo, né? Quanto mais... E aí, por isso o prazer da dança, porque ele é a capacidade que a gente tem de ser o corpo por ele mesmo, né? Então, eu tenho a capacidade de conseguir fazer uma gestualidade mais alegre, mais expansiva, né? Então, eu quero ser esse ser alegria, esse ser que expande. Ou eu posso ser também, né, um movimento muito pequenininho, muito sutil, muito, né, ajeitadinho, porque eu quero dançar pequenininho, porque eu quero ser um movimento pequenininho. Tá vendo? Então, a dança é quando o movimento, por si só, ele já nos diz algo, né? Então, ele não é algo que vem para ajudar, por exemplo, a comunicar. Ele em si é uma comunicação. Então, quando eu estou dançando, quando eu estou girando no salão, o giro em si já nos afeta, né, já nos invade. Aqueles corpos que bailam, né, a gente sente muito prazer ao ver dança, porque a movimentação em si já nos comunica, né? Ela já nos afeta, nos convoca enquanto corpo, enquanto movimento. Então, corpo para a dança é esse lugar celebrativo mesmo. E nesse clima celebrativo, nós vamos continuar matutando no próximo bloco sobre essa relação do corpo e também do mundo do trabalho. Nós voltamos já já. Dança, corpo e mundo do trabalho é a temática do nosso Matutando de hoje. E nós já dialogamos sobre as características da dança enquanto movimento corporal de expressão e mobilidade humana. E agora nós vamos dialogar com os estudantes do IFG através do quadro Que Ciência? Meu nome é Bianca, eu sou estudante do curso de Pedagogia aqui no Instituto IFG Campus Goiânia-Oeste. A minha pergunta é: quais são os processos para chegar no pensamento crítico? Então, Bianca, no caso da dança é interessante porque tem-se a impressão, né, de que a gente, para mergulhar no universo da dança,
é necessário somente dançar, né? A gente tem muitas pessoas se surpreendem que a gente tem um curso superior de dança, uma licenciatura em dança. As pessoas perguntam, mas vocês fazem o quê? Né? Que tipo de formação que existe numa licenciatura em dança? Porque há esse entendimento do senso comum de que para dançar é necessário somente dançar. E o pensamento crítico ele é fundamental, inclusive para que a gente possa, de fato, experimentar a dança de forma mais aprofundada, de forma mais complexa, de forma mais ampliada. E a forma de se chegar ao pensamento crítico na dança é, de fato, primeiro, né, compreendendo a realidade a qual você está inserido. E aí, no caso da dança, é isso, né? A gente tem várias questões que nos impedem, por exemplo, de dançar, vários tabus, né? O nosso imaginário em relação à dança é de que eu preciso ter determinado padrão de corpo, determinada idade. Então, né, várias camadas aí que nos impedem de dançar. Então, por exemplo, uma pessoa que vai ser professora de dança, que vai intervir socialmente no campo da dança, ela precisa estudar muito de essa realidade social, né? Inclusive isso, como que a nossa corporalidade foi sendo construída, né, historicamente? Como a gente chegou até aqui? Por que é que a dança não é tão valorizada? Porque ela pode até ser valorizada, né, enquanto lazer, mas no campo da escola, por exemplo, né, há uma desvalorização do conhecimento da dança. Parece que ele é menor do que o conhecimento da matemática, de português. E a gente precisa de pesquisadores em dança que vão contrapor esse tipo de pensamento e argumentar que essa desvalorização tem a ver, inclusive, com uma relação extremamente instrumental e objetificada que a gente tem do corpo, né? É como se poder se relacionar com o corpo de uma forma celebrativa, festiva, é algo que não nos acrescenta nada, né? E é o inverso, né? Quanto mais a gente é capaz de traduzir o corpo, traduzir a realidade, enquanto movimento, enquanto cultura, enquanto poesia, enquanto arte, mais sofisticado é a nossa relação com a realidade, né? Por isso, inclusive, os grupos populares, né? As comunidades são tão ricas dessa relação que se tem com a dança, né? Você vê que, por exemplo, as comunidades indígenas, a dança está completamente entranhada na forma como eles se relacionam com a vida, né? Porque não é algo menor o corpo, né? E principalmente esse corpo que, né, traduz ali enquanto movimento a força da vida. Na nossa sociedade capitalista é o inverso, né? Então, eu preciso, sim, compreender todos os condicionantes, né? Como é que essa sociedade se organiza economicamente, socialmente, né? Subjetivamente, para que eu possa intervir nessa realidade. Então, o caminho para eu me chegar ao pensamento crítico é, primeiramente, né, compreender a realidade a qual eu estou inserido. E é interessante porque a gente está com o Trieiro, que é um centro de pesquisa em dança, e que uma das funções dele é justamente essa, que a gente consiga levantar, né, quais são como é que são as danças, como é que funcionam as danças na comunidade, né, na cidade de Aparecida de Goiânia e no entorno, porque eu preciso compreender essa realidade para que eu possa intervir, né, criticamente, potencialmente, diante dessa realidade. Professora Luciana, e em contribuição a essa temática que nós estamos dialogando aqui hoje, nós indicamos para os nossos estudantes e também para toda a comunidade
os estudos e atividades do Núcleo de Pesquisa e Investigação Cênica Coletivo 22. Trata-se de um grupo de pesquisa vinculado ao curso de licenciatura em dança da Universidade Federal de Goiás. E dando continuidade aos nossos diálogos, né? Você já até mencionou sobre o trieiro, mas vamos continuar conversando um pouquinho sobre ele, que é o Centro de Pesquisa e Documentação em Dança, que inclusive será localizado aqui na biblioteca do IFG, Campus Aparecida de Goiânia. Professora Luciana, você poderia falar para a gente, então, qual é a origem do trieiro e como ele funciona? E também, quais são as análises e memórias desse centro em relação à dança e o mundo do trabalho? Então, o trieiro, ele surge com uma necessidade, inclusive vinda da licenciatura em dança, que a gente possa produzir conhecimento em relação à dança, né? Ou ser um centro que organiza, que recebe, né, as produções de conhecimento em relação à dança. Então, a necessidade que a licenciatura em dança teve, né, desse acervo, né, de constituir acervos de pesquisa em dança. E, principalmente porque no estado de Goiás, e particularmente na cidade de Aparecida, não existia produções, né, sobre essas memórias, né, sobre como é que funciona a dança, como é que ela opera, quem faz essa dança, quem são os trabalhadores em dança, quem são os fazedores de dança de Aparecida, como é que essa dança ela funciona em quais espaços. Então, o trieiro, ele surge dessa necessidade da licenciatura em dança, mas ele é um centro que acaba beneficiando, né, enriquecendo a comunidade como um todo, porque não só vai alimentar os pesquisadores em dança da licenciatura, do IFG, da UFG, né, pesquisadores de outras áreas, né, que queiram dialogar com a dança, mas também vai enriquecer a comunidade como um todo, porque é importantíssimo que a gente tenha registros da nossa memória, né, da nossa história, porque senão ela desaparece, né? Tem uma pesquisadora que vai dizer só existe aquilo que é registrado, aquilo que se fala, né, sobre. Então, é fundamental que a gente continue esse processo de olhar e de pesquisar a realidade local da dança, né, e também região metropolitana e do estado, e por aí vai. E em diálogo com outras instituições, porque um centro de pesquisa, ele nos possibilita essa ponte, né, essa parceria. Tanto que o trieiro, né, ele surge como um projeto que a gente escreveu para o Fundo de Arte e Cultura do estado de Goiás, foi o edital de fomento à dança de 2017. A gente escreveu ele em parceria com a FUNAP, né, que é a Fundação de Pesquisa da UFG, e ele surge, e uma das ações desse primeiro projeto para a constituição do trieiro foi uma oficina, uma parceria que a gente estabeleceu com a Universidade de Belas Artes da Argentina, né? A UNA. E a gente trouxe a professora Eugênia Caduz, que tem toda uma pesquisa sobre historiografia da dança, para dialogar com a forma como a gente vai pesquisando a nossa historiografia. Então, esse centro ele também tem essa função de parcerias. E, dialogando com o mundo do trabalho, é fundamental em dois aspectos, né? Primeiro, no reconhecimento de quem são os trabalhadores em dança, né? Quem são esses fazedores, como é que eles se constituem enquanto trabalho, e também para os nossos licenciandos, enquanto futuros profissionais da dança, para que eles construam uma atuação mais consistente, mais relevante, mais pontual diante da nossa realidade social, né? Porque uma formação superior descolada, né, da realidade concreta social, ela pouco ou nada vai fazer, né, produzir diante dessa realidade. Talvez o contrário, né? Talvez uma formação distante
né, da compreensão dessa realidade, o que pode fazer é produzir mais exclusão, né, produzir mais preconceito diante do que é a produção. E a nossa relação é o contrário, de fato é que a gente consiga compreender quem são os fazedores, quem são esses trabalhadores, para que a gente potencialize a relação de trabalho e de arte no município e na região metropolitana. Professora Luciane, eu gostaria de te agradecer, né, pelos nossos diálogos de hoje e por compartilhar seus conhecimentos e experiências no nosso bate-papo no Matutando. E com o desejo de saber mais sobre essa temática, e antes da gente finalizar de fato o nosso programa, você poderia nos indicar uma produção cultural sobre tudo isso aqui que a gente conversou hoje? Sim. Primeiro é dizer que vocês deram uma dica maravilhosa, né? O Coletivo 22, ele desenvolve toda uma pesquisa desse universo, né? Das poéticas e da estética afro-brasileira, e que a gente precisa tanto se enriquecer, se alimentar mais daquilo que é tão presente, né, no nosso cotidiano, mas tão pouco conceituado, pesquisado, né? Então, o Coletivo 22 é importantíssimo nesse aspecto dessa pesquisa, desse recorte poético afro-brasileiro, é maravilhoso. E a minha dica, já que a gente falou de corpo celebrativo, da dança como esse lugar, né, da invenção da realidade, uma invenção muito próxima do nosso cotidiano, e de como os pesquisadores em dança, né, vão poder dialogar com o que, de fato, como as pessoas dançam mesmo. A minha dica é um filme da Laís Bodansky, é um filme antigo, ele é de 2008, que se chama Chega de Saudade. Ele está disponível no YouTube, ele é legendado, ele é em português, mas ele está legendado, é bem acessível. E é um filme que é uma noite numa casa de dança e com várias pessoas que se encontram para dançar. E é um recorte de pessoas velhas. E como, né, é importantíssimo a gente reconhecer que a gente continua vivo na velhice, né? A velhice não é um lugarzinho menor ou né, que para determinadas ações, agora velho faz isso, né? Então é um filme que mostra uma velhice extremamente ativa em vários aspectos. Então é muito lindo esse filme. Chega de Saudade. É isso, eu quero agradecer muito o convite para estar aqui no Matutando. É um programa especial, né, que está crescendo, rico demais, é importantíssimo, né, esse canal que a gente tem agora de poder dialogar com as pessoas, de poder estar mais perto de um público mais amplo, para dialogar sobre as nossas pesquisas, sobre produção de conhecimento. Fiquei muito feliz com o convite e agradeço muito. E nós é que agradecemos mais uma vez, professora Luciana, foi muito bom matutar e aprender com você hoje. E obrigada também ao coletivo das bibliotecárias do IFG, participantes deste projeto, pela proposição deste episódio. E por hoje é só. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando Matutando pela Ciência. Agora também no Spotify. Tchau, tchau e até a próxima sexta.